Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e eu vou falar para vocês na aula de hoje. A gente vai introduzir um novo conteúdo, tá? Essa já é a primeira aula da segunda parcial e a gente viu anteriormente lá na primeira parcial, ela foi dividida em 3 partes. A segunda parcial ela também vai ser dividida em 3 partes. Mas para recapitular, lá na primeira parcial a gente viu sistemas com 3 componentes, né? Sendo 2 sólidos e um gasoso, ou 2 líquidos e um gasoso, né, que eram componentes, sistemas multicomponentes, que a gente viu diagramas de Ehrlich, tentou estabelecer estabilidade das reações, para que lado é o equilíbrio, aliás, se a gente muda uma variável, para que lado vai o equilíbrio. Aí depois a gente viu um pouco de gases dissolvidos em metais, também é importante, parte do material, né? E qual que era quais eram o comportamento dos gases, de diversos gases, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio no metal, depois o efeito desses gases nas propriedades, e a gente finalizou a parte de gases em metais falando de como fazer a desgasificação, quais eram os fundamentos dos processos de desgasificação. Aí depois a gente saltou para a parte de cinética química. E a gente viu como conceituar a velocidade das reações, o efeito que a temperatura causa na velocidade das reações e também algumas teorias sobre a velocidade das reações para reações gasosas, para reações heterogêneas. E agora, finalmente, a gente chega na parte de escórias, tá? Então aqui, na aula de hoje, é uma aula introdutória, né? É uma introdução da nossa primeira parcial, né? Da nossa segunda parcial, desculpa, e aqui a gente vai definir a escória, tá? Então a escória ela é uma fase bastante importante, tá? Ela normalmente ela é um termo genérico, né? Então a escória é um termo genérico, tá? E ela serve para designar uma grande variedade de compostos, tá? Então, ela tem uma grande variedade de compostos, tá? Uma grande variedade de compostos que eles têm diferentes fontes, tá? Eles podem ser simples e complexos também, tá? E eles têm diferentes fontes, tá? Então eles podem ser óxidos, tá? Então a escória pode ser uma solução de óxidos, tá? Ela pode conter, por exemplo, sulfetos em menor quantidade, tá? E ela também e esses sulfetos, tá? Então aqui os óxidos eles têm variadas fontes. Então a gente pode ter os óxidos vindo da carga, né? Aliás, os óxidos eles podem vir da carga e eles podem ser minerais de ganga, né? Do meu minério. Então na carga ele pode ser mineral de ganga, ele pode ser ganga do minério aqui, né? Se eu uso um combustível como coque, por exemplo, ele pode ser ganga do processo de coqueificação. Então, a ganga do coque ou carvão. Tá? Então, faz de conta que está escrito um carvão aqui. Né? E os óxidos eles também podem ser do desgaste do refratário também. Os sulfetos, além de ser, eles podem vir da ganga do minério, tá? Mas minoritariamente, tá? Mas ele pode vir da ganga do minério, mas o principal é um componente do coque ou do carvão, tá? E aí a gente também pode ter sulfetos na ganga da carga, tá? Calma aí. A ganga do minério. Ganga do minério. Tá bom? E ainda
além desses óxidos e sulfetos, tá? A gente tem também alguns halogenetos. Nome esquisito, né? Mas os halogenetos, o principal halogeneto que a gente conhece e forma escória é a fluorita, CaF2, tá? Vamos ver se eu consigo escrever aqui, fluorita. E a fluorita, ela é adicionada como fluxante, né? Então, a fluorita aqui é um fluxante para aumentar a viscosidade da minha escória, tá? Para tornar ela mais líquida, tá? Então, a escória, tá? Ela tem algumas funções, tá? A escória, então vamos trocar a cor aqui e vamos falar um pouquinho das funções da escória, tá? Então, ela tem um papel importante, né? E ela tem algumas funções que são que elas têm vários fatores importantes, tá? Então tem fatores químicos, tá? E tem fatores físicos, tá? Então uma das coisas importantes que a escória faz é proteger o banho metálico, né? Ou ela protege o banho metálico. Uma outra função que ela pode desempenhar, no caso da extração do cobre, é proteger a mate. Tá? A mate é uma fase de sulfetos de cobre. Tá? E aí, dentro da minha mate, a minha mate ela tem uma densidade maior, né? Então ela acaba afundando, ficando na parte inferior, tá? E ela é uma fase de sulfeto de cobre. Lá na metalurgia de cobre vocês vão aprender qual que é a função da mate, mas ela é uma fase rica em sulfetos e a escória serve para proteger o banho metálico, tanto de oxidação, tá? Então, de que o óxido entre em contato com o metal, como também de perder calor, né? Além disso, ela também nos fornos elétricos a arco ou a arco submerso, tá? Ela pode ter uma função de aumentar a resistência. Não sei se vocês já viram um forno elétrico a arco, mas um forno elétrico a arco é um forno que eu estou fazendo um desenho bem simplificado, né? Mas ele tem um eletrodo, tá? Normalmente ele tem 3, mas eu vou fazer um desenho só de um aqui. E aí eu tenho uma camada de escória, tá? E a camada de metal. Então aqui metal, aqui está a escória, tá? E aí se abre um arco elétrico, então os elétrons são transmitidos daqui para a carga até fluir lá para o ânodo, né? Para o cátodo, desculpa, tá? E aí nessa fluência dos elétrons, o que acontece? Se ele não experimentar resistência elétrica, ele não vai aquecer suficientemente o banho. Então a escória é importante que ela tenha uma resistência elétrica interessante para gerar, por efeito Joule aqui, um elevado perda térmica pela resistência elétrica, entendeu? Que é uma elevada que a condução de elétrons daqui para cá promova uma elevada que dissipe muito calor, entendeu? Que isso aqui gere muito calor, tá? E eu só consigo gerar calor se eu tiver resistência. Vocês aprenderam lá em eletrotécnica, né? Que uma das coisas que a resistência faz, um dos efeitos de tu impor uma diferença de potencial, induzir fluxo elétrico num condutor, um dos resultados dessa indução de fluxo elétrico num condutor é a elevação da temperatura pelo efeito Joule, tá? Então essa é uma das importantes funções uma das importantes funções da escória, tá? E a outra função da escória no refino, tá? No refino, eu preciso configurar a escória de uma maneira que ela absorva as impurezas
do metal. Então quem trabalha com refino de metais, tá? Na realidade, a pessoa que trabalha com refino de metais estuda mais a escória do que o metal. Por quê? Porque tu tem que fazer uma escória que faça, que propicie que todas as impurezas que estão dentro do metal migrem para a escória. Lembra lá daqueles diagramas de Ehling que vocês estudaram? A gente tem que criar condições a partir do diagrama e a partir de outras variáveis também, de que os metais que me interessam, que não me interessam dentro da fase metálica, sejam, por exemplo, oxidados. Não só os metais, mas outros elementos indesejados. Então, essas são as principais funções da escória, tá? Então, ela, além de receber toda a ganga do minério, né, nos processos de redução, tá, ela acaba também sendo uma fase que absorve as impurezas do metal nos processos de refino. Tá? Vamos ver, eu acho que só uma última coisa, né? A escória normalmente, tá, num sistema onde a gente tem, por exemplo, a gente tem um metal, a mate e o metal mate e a escória, tá? A gente tem, isso acontece no chumbo, acontece na metalurgia do cobre em dados momentos, tá? Mas aí a gente vai ver aqui, se a gente tem, vamos pegar o metal, tá? A gente pode usar, o metal tem uma densidade, normalmente, nos processos que utilizam, uma densidade superior, que utilizam essa configuração, né? Porque se a gente pegar metais de ferroligas lá, de ferroligas não, desculpa, de liga leve, pode ser diferente, mas o metal tem uma densidade superior a 7,8, tá? Isso vale para quem? A gente pode pensar lá na metalurgia do chumbo, pode pensar na metalurgia do cobre, na metalurgia do níquel, na metalurgia do ferro, inclusive, tá? E aí a gente tem o metal com uma densidade maior no reator. Se a gente estiver tratando com sulfetos, a gente vai ter uma fase intermediária aqui, que é a nossa... Como é que ficou ruim essa? A nossa mate, tá? E a mate, ela tem uma densidade ali entre mais ou menos de 5,5, tá? Uma densidade de 5,5. E a escória é o menos denso de todos, tá? Então a mate normalmente é uma fase com essa característica aqui, ó, MES, sulfetos de metal, tá? E aí vocês, isso começa a fazer mais sentido por que a gente estudou o diagrama de Ehling de sulfetos, né? E aí a gente tem a escória, tá? A escória possui a menor densidade entre os três, tá? Normalmente uma densidade que varia entre 3 e 4. Tá? Aí 3 e 4 é a densidade relativa, né? Mas aí vocês podem colocar ali, ó, quilograma, 3 e 4 quilograma por decímetro cúbico, quilograma por litro, né? Que também é a mesma coisa que tonelada por metro cúbico, tá? Então essas são as unidades de densidade que se encaixam aqui, tá? Então a gente na aula de hoje a gente viu primeiro a gente viu o que são escórias, né? Escórias, que no fim das contas é usado para designar uma grande variedade de compostos simples ou complexos, né? Que podem ser soluções de óxidos de diferentes fontes, sulfetos e ainda inclusive halogenetos, né? Como eu falei para vocês aqui, a gente definiu escória, né? E aí a gente viu também as funções da escória, tá? Dentro das funções aqui eu adicionei alguns detalhes sobre, dei uma explicada, né, na parte do forno elétrico a arco ou arco submerso, né? E aí depois eu falei um pouco sobre a densidade desses metais, tá? Essa última parte aqui que eu falei sobre a densidade dos metais, por que é importante a gente saber isso? Porque quando vocês tiverem em mente lá diversos processos, a gente lança a mão desse fato da escória ficar boiando no metal, tá? Para retirar, por exemplo, a escória, é muito interessante isso, porque ela fica boiando no metal, eu consigo retirar ela sem ficar misturando a escória no metal, tá? A mesma coisa vale para escória na mate, tá? Então isso é bastante interessante. E essa camada aqui, ó, todo aquele negócio que eu falei de proteção, essa camada aqui de escória, tá? Ela impede, por exemplo, que eu contamine
metal com oxigênio, por exemplo, ou alguns outros gases que a gente já estudou anteriormente, tá? Eles são mecanicamente impedidos, porque eu tenho uma camada líquida aqui em cima que impede de penetrar no que me interessa, porque se a gente for olhar, a gente não produz escória, ou intencionalmente a gente não produz escória, ela sempre entra como coproduto, mas a gente produz metal. Só que aí pode parecer que a escória não tem muito interesse, porque a gente está focado sempre no metal. Entretanto, devido às funções que ela tem, que é não só de proteger o banho, como também de absorver as impurezas que a gente não quer que estão no metal, fazem dessa fase importantíssima para o metalúrgico, tá? Embora a gente não use ela no dia a dia, mas a gente precisa dela para que as coisas aconteçam do jeito que a gente idealiza, tá bom? Então, para fechar a aula de hoje, a gente então fecha com a explicação do que é uma escória, né, e quais suas funções e alguns detalhes construtivos que eu adicionei aqui no fim, tá bom? Então hoje é uma aula bem curtinha, eu espero que vocês tenham conseguido entender e aí estejam prontos para fazer o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? E aí acho que era isso. Tchau, tchau para vocês e até breve.